Vendo Bíblia Espada Forjada. Antes de mais nada, tem uns vídeos ali que a gente está divulgando esse livro. Eu acredito que todo cristão deve ler. Tem bastante corte, peço desculpa, mas é tanta tortura e crueldade que eu tenho que fazer bastante corte, porque esse vídeo, por exemplo, de 10 minutos atrás, que ficou salvo, ele era 20 e poucos, então a gente vai fazendo corte por causa das crueldades e maldade do homem, em prol de Deus e a perseguição aos protestantes. Então, antes de mais nada, lembrando aqui, ó, esse livro vale a pena os cristãos ler. E eu terminei de ler a Torá ontem, graças a Deus. É ótimo, maravilhosa. Vou passar um review rápido, espero estar ajudando. Depois eu dou mais alguns detalhes, pelo fato de... vai ser bem legal. Isso aqui é similar ao couro, tem vídeo aí já falando. É muito bonita. Eu dei uma derrubada no meio de umas placas que eu tenho, dei uma assadinha, mas só isso. Acabamento ótimo, impecável. É diferente, segurar, sim, é bom ter um marcador, mas é bem interessante, eu boto aqui para trás e dá para ler bem tranquilo. Dá para dobrar também, dependendo da parte que você tiver, como um outro livro mesmo. Mas, recomendado aí um marcador. Então, vamos dar um resumo rápido aqui para que vocês possam entender e depois no próximo vídeo que eu for falar dela, eu dou mais alguns detalhes. Ensinamentos da Torá, conciliando a história judaica com a fé cristã. Eu gostei do tema, parece muito com, entre aspas, a Thomas Nelson, tem até umas gravuras parecidas, depois eu mostro isso no próximo vídeo. Aqui é o básico mesmo, que eu quero encurtar o vídeo, então não vou entrar em detalhes. Mas, todavia, ó, sumário, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco, a Torá, né? A Torá, bem-vindos aos ensinamentos da Torá, prefácio, tabela de peso e medidas, notas e bibliografia. A Torá, o mundo se apoia sobre três coisas: o estudo da Torá, o serviço a Deus e os atos de bondade. Ética dos Pais 1 a 2. É um pouquinho diferente, a tradução é NVI, é ótimo e compensa ler isso. Eu vou estar só fazendo um destaque nos negritos. Estabeleça para ti um tempo fixo para estudar a Torá. Fale pouco e faça muito, e receba toda pessoa com uma face alegre. Sejam prudentes no julgamento, forme muitos discípulos e ergam uma cerca para a Torá. Bem-vindos aos ensinamentos da Torá. Introdução aos livros, é um básico. O dia a dia nos tempos bíblicos, isso é bem interessante. Notas de rodapé, o interessante, eu esqueci como que fica. O judeu, ele sempre tem mania de questionar, e eu esqueci o nome dessa dialética ou ética. É interessante, e isso é uma coisa diferente desse livreto aqui. Textos especiais, isso é bom também pra caramba. Estudos de palavras, bastante palavra em hebraico. Mapas, tabelas, fotos, ilustrações, a palavra de Deus. Esse compensa ler. Mais importante, qualquer outro recurso acrescentado a esta Bíblia é o próprio texto, a palavra de Deus. A Nova Versão Internacional é uma tradução acadêmica que expressa de um modo preciso os textos bíblicos no português, claro, e contemporâneo, ao mesmo tempo, e que se mantém fiel ao propósito original dos escritores da Bíblia. Estas palavras inspiradas são as que Deus escreveu para você. Que Ele abençoe a sua leitura. Prefácio, Nova Versão Internacional, NVI. E início a Torá, bonito. Lembrando assim, se você estiver lendo num lugar muito claro, com sol, aqui no caso é a luz da minha luminária, ela dá uma atrapalhadinha um pouco. Isso não tem como mudar. Sempre tem o Gênesis, a introdução, o título, o contexto. No princípio, Erechit, da Bíblia Shokan, no século XV, contexto. Essa parte do Enuma Elish foi encontrada em Nínive e foi datada do século VII a.C. Introdução, autoria, data e composição. Tema teológico e mensagem. Introdução, características literárias. O esboço é muito bom. Introdução, bastante palavra em hebraico, eu vou mostrar. Estudos de palavras, Gênesis 1, 2. Espírito, Ruach, também significa vento ou fôlego.
Senhor, estudo de palavra, né? Yahvé, Elohim, e já vem a palavra escrita em hebraico. Lembrando, em hebraico lemos de lá para cá. São para o nome de Deus, também aparece em Êxodo 9:30, mas é rara no restante, do Antigo Testamento. Compare com Deus, hebraico, Elohim. O sete sagrado, o que havia antes da criação, Deus e quem mais subjugar a imagem. Só para vocês lerem, vou ler 1:26 aqui, ó. Entenda comigo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A imagem. No mundo antigo achava-se que os reis eram a imagem do Deus deles na terra, mas em Gênesis cada ser humano é um reflexo de Deus e tem um valor infinito. Isso também pode ser entendido à luz dos 10 mandamentos, que proíbe a produção de imagens de Deus. Foi Tertuliano que mais se desdobrou em busca de uma explicação, mas havia alguém cuja imagem ele se baseou para fazer o homem, a saber, a imagem de Cristo. Onde você está em Gênesis 3? As narrativas da criação ensinam que a vida é uma dádiva de Deus com quem nos relacionamos. A experiência de Adão e Eva reflete a descoberta da nossa própria responsabilidade moral, da perda da inocência, das dores de criar filhos, da necessidade de trabalhar com as nossas próprias mãos e do conhecimento da nossa própria mortalidade. Nessa história descobrimos que nós todos comemos da árvore e que escondemos-nos de Deus. Os elementos que se passaram imediatamente após a escolha da humanidade de comer da árvore são instigantes. O que Deus soberano faria? Qual era a nova realidade? E qual o sentido da pergunta de Deus: onde você está? Ele não sabia de verdade. E o que dizer da resposta de Adão? Fiquei com medo, por isso me escondi. Essas perguntas não passarão despercebidas pelos intérpretes antigos. Porque aquele que o conhece todas as coisas pergunta a Adão: onde você está? As palavras não parecem ser uma pergunta, mas um tipo de ameaça e repreensão. Onde você foi para agora? De que bem você se privou ao homem? Não foi por falta de entendimento da parte de Deus que ele perguntou a Adão onde ele estava, ou a Caim onde Abel estava, mas para convencê-los de que tipo de pessoas eles eram. Então, comentado onde ele se baseia, Deus estava fazendo uma pergunta mais permanente e eterna. O que você fará agora? Como você lidará com a realidade que você escolheu? Você ficará escondido e envergonhado ou sairá para enfrentar a realidade? Essas são as questões implícitas, a pergunta que mantém a história viva nos dias atuais. Ele não iniciou seu relacionamento com a humanidade decaída com regras e condenação, mas com uma pergunta. Ele procura por aqueles que estão se escondendo envergonhados em meio às árvores, que fizeram para si mesmos roupas improvisadas, que estão com medo de Deus. Ele caminha pelo jardim buscando restaurar um relacionamento. Ele não está distante em algum lugar do céu com os seus braços cruzados. Ele está presente e procurando com a pergunta: onde você está? Como eu disse, o reflexo. A letra não é muito grande, lembrando, é quase o tamanho da Thomas Nelson. Os comentários é um pouquinho menor, mas pela espessura do Pentateuco aqui, se fosse maior, seria grosso. Bota aí uns 2 dedos. Caim mata Abel, os títulos são bonitos, são coloridos. Detalhes que eu achei muito bonito, esses pergaminhos com número de página. Bonito mesmo. Detalhe na cor, bonito, muito bonito. É uma obra bem trabalhada, como eu disse, por bastante palavra em hebraico, ó. Violência, chamas. E segue alianças principais do Antigo Testamento, tem alguns quadros, tipos principais de alianças, tratados reais do Antigo Oriente Próximo, e bastante palavra, tá? Então eu gostei muito. Tem uns mapas coloridos, aqui a tabela de nações, tá? Então assim, é uma obra bem feita, muito bem feita mesmo, dia a dia nos tempos bíblicos. Eu vou ler essa parte aqui que é interessante, só para que vocês possam acompanhar como que é interessante. De acordo com fontes mesopotâmicas, para maximizar a fertilidade, o rebanho ideal tinha de se compor por 38 animais. Havia uma proporção típica de ovelhas com relação aos bodes de 2:1. As ovelhas consumiam toda a pastagem, por isso tinham tendência de pastar bastante. Ao misturar o rebanho, as ovelhas seguiam os bodes andarilhos,
causando menos estrago aos pastos. O Midbar hebraico era o deserto menos inóspito mencionado na Bíblia e é às vezes traduzido por ermo. Ele era mais adequado ao pastoreio do que os outros tipos de deserto. A condição do Midbar variava a cada ano. O pastor dando água para o seu rebanho, e ovelhas e bodes. É interessante que vai mostrar que a preocupação principal de um pastor, a cultura pastoral era intimamente interligada com a vida bíblica, desde Abel até o nascimento de Jesus. A principal preocupação de um pastor, encontrar águas seguras e constantes, era o pensamento permanente de um pastor da antiguidade. Então ela tem sempre isso, como eu disse, bastante quadros com palavra hebraica. Eu gostei muito, gravuras, Sodoma e Gomorra, a lei do deserto. A tenda do beduíno é um símbolo do povo nômade da época de Abraão. A hospitalidade era importante nesse ambiente. Chegando ao final de Gênesis 50, quadro da tribo de Israel. Então sempre bonito, só para você pegar a introdução, ó. Êxodo, mais gravura e bastante quadros, ó. Dia a dia nos tempos bíblicos. Estamos em Êxodo. Eu vou pegar Levítico, eu gostei muito. Eu vou estar passando para vocês, ó, o quadro que eu falei de sacrifícios antigos no Antigo Testamento. Vou dar um zoom. Se quiser fotografar e copiar, fique à vontade. Vale a pena. Só introdução a Levítico. Olha como que é legal. Arão, sumo sacerdote, derramando azeite na menorá, no tabernáculo. Estamos em Levítico. Sempre o título bonito. Da mesma forma, introdução e segue. Levítico. Vamos para Números. A introdução de Números. Tá vendo? Muito bonito. Olha lá, um dos locais tradicionais da morte de Arão sobre o Monte Or. Ao final do livro de Números, registra a morte de Arão. Então assim, eu gostei. Recomendo. É barato se você não tem comentário bíblico, se você não quer gastar com uma Bíblia. Comece pelo Pentateuco. Lembrando, a leitura do Pentateuco é um pouco mais difícil do que o Novo Testamento. Deuteronômio, uma vista parecida com o que Moisés teria olhado do Monte Nebo para a Terra Prometida. O Shema, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Para o judeu devoto, o Shema era o ensino central de toda a Torá. Ouça, ó Israel, Shema Israel. Agricultura na Terra Santa. Tá, nossa, é muito bom. E como eu disse, legal para quem tem o hábito de ler pouco, legal ler a Torá, que você vai poder adentrar isso, a lei oral. Você vai poder adentrar e terminar uma leitura e se sentir motivado. Tá? As principais questões sociais da aliança. Fabuloso, eu gostei muito, eu recomendo. Então aqui a gente encerra, né, auxílios para o estudo. Aí tem a tabela de pesos e medidas, foi lido na introdução, notas, bibliografia, e se encerra lembrando aí da Thomas Nelson Editora. Bonito, gostoso, confortável, diferente. E se você quer levar uma palavra de Deus ali com você, não chamar muita atenção, embora não sei se você ligue para isso, essa aqui é legal. Compensa para quem mora em cidade grande, metrô, trem, e não precisa tanto cuidado, que é bem embrulhadinho. Você se acostuma com esse guardado, tá? Então ela é muito bonitinha, bem levinha. Eu espero ter ajudado vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Graça e paz, e até breve.